Bom dia a todos, professor Davidson aqui. Nós vamos dar continuidade com as nossas aulas do curso de Fundamentos em Cibersegurança. Na aula passada a gente viu um pouquinho uma introdução ao mundo da cibersegurança, demos uma estudada de quais são os principais problemas, a diferença aí entre os especialistas em cibersegurança e os cybercriminosos, vimos como identificar cada um deles. E aí hoje nós vamos estudar um pouquinho a questão do cubo da segurança cibernética, ou seja, como começar a organizar esses conceitos aí, para que a gente possa se identificar dentro de todo esse mundo que a gente está vendo agora. No capítulo 2, nós vamos ver o cubo da segurança cibernética, então, a tríade da CIA, que é chamada de CID, de CIA, na verdade, confidencialidade, integridade e disponibilidade, o estado dos dados, como organizar esses dados, como esses dados estão organizados, né? Esses dados que podem ser invadidos ou copiados ou interceptados, contramedidas de segurança cibernética e a estrutura de gerenciamento de segurança da TI. Tá? Então, vamos lá. As 3 dimensões do cubo da segurança cibernética. Quais são essas 3 dimensões? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? É o que os dados, quando eles estão seguros, eles têm que atender a essas 3 dimensões. Princípios da segurança. A primeira dimensão do cubo da segurança cibernética identifica os objetivos da proteção no mundo digital. Então, esses objetivos identificados na primeira dimensão são princípios fundamentais do mundo da segurança cibernética. Os 3 princípios são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Não adianta nada você ter um dado com confidencialidade, guardado direitinho, ele está íntegro, ele está certinho, ele não foi modificado por ninguém, mas ele não está disponível. Quem precisa dele não consegue acessar. Ou daí não adianta. Mesma coisa se eu tirar qualquer outro dessas 3 pontos básicos dos dados. Os princípios oferecem foco e permitem que especialistas em segurança cibernética priorizem ações para proteger o mundo digital, e usa-se aí o acrônimo CIA, ou em português, né, CID, para lembrar desses 3 princípios. Então é só uma maneira para facilitar a lembrança de que são 3 os princípios, 3 as dimensões: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E aí a gente tem os estados dos dados. Então, quando a gente fala em mundo digital, em segurança digital, a gente está sempre falando sobre uma coisa, que são dados, são informações. São dados esses que vão estar ou guardados em algum lugar, ou trafegando em algum lugar, e esses dados eles podem estar em risco ou não de serem capturados. Então, o mundo digital é um mundo de dados. E especialistas em segurança cibernética, eles concentram-se, o que eles precisam fazer é justamente proteger esses dados. Tá? Então, a segunda dimensão do cubo da segurança, ele concentra-se exatamente nos problemas de proteção de todos esses dados. Os dados têm 3 possíveis estados, são 3 os estados que eles podem se encontrar. Dados inativos ou armazenados, tá? Dados em trânsito ou dados em processamento. Já a terceira dimensão do cubo da segurança cibernética, ela define os tipos de poderes usados para proteger os dados no o mundo real. O cubo de magia identifica esses 3 tipos de poderes. As tecnologias, ou seja, eu posso pegar uma tecnologia melhor, eu posso pegar um firewall melhor, eu posso pegar um programa melhor, uma criptografia melhor, para proteger melhor meus dados. As políticas e práticas, eu posso instituir na minha empresa uma política de senhas mais forte, uma política de acesso à rede mais forte, uma política que proíba a instalação de programas nos computadores, que aí me ajude a evitar problemas, por exemplo, de phishing, ou de, né, que a pessoa instale algum vírus ou alguma coisa assim. E as pessoas, tá? As pessoas, elas têm que, conforme, né, mais bem informadas sobre a segurança, sobre os problemas, sobre as vulnerabilidades, menor a chance delas caírem numa tentativa de phishing, por exemplo, que vai lá
mandam para ela um e-mail dizendo: olha, você está cadastrado no Serasa, clique aqui para ver a conta que gerou esse cadastro. E aí a pessoa vai lá, meu Deus do céu, clica, instala um vírus. Tá? Então, as pessoas conscientes e bem informadas, quanto mais treinadas essas pessoas são, menor a chance delas fazerem bobeira. Tá? E normalmente aqui é onde a gente tem, normalmente, mas não sempre, a gente tem visto muitos exemplos de problemas de tecnologia no Brasil, principalmente. A gente teve vazamentos gigantes muito recentemente aí, que botam em xeque toda essa questão do uso da tecnologia de segurança no Brasil. Mas as pessoas tendem a ser o ponto mais fraco nessa questão de como proteger os dados de uma empresa ou de uma instituição qualquer. Tríade da CIA, os princípios da confidencialidade, então. Confidencialidade impede a divulgação de informações para outras pessoas, recursos ou processos não autorizados. Um outro termo é a privacidade. Um dado confidencial é um dado que está com a sua privacidade corretamente configurada ou organizada, aí, se não for algo de configuração. As organizações precisam treinar seus funcionários sobre as melhores práticas, então, para a proteção de informações confidenciais. Tá? Se o programa tem essas opções, se o programa faz esse controle de confidencialidade, as pessoas também têm que ser treinadas para isso. Voltamos 2 slides para trás. Pessoas, práticas. Tá? Então, tem que ter práticas, tem que ter políticas que definam, olha, você não pode mandar esse tipo de informação para qualquer um. É só a pessoa interessada. Esse tipo de informação não vai por e-mail, é só por telefone ou presencialmente. Políticas e pessoas bem treinadas, especialmente para utilizar essas políticas aí. Métodos: criptografia, autenticação e controle de acesso de dados. Tá? Então, criptografia, vamos embaralhar esses dados aí. Autenticação, vamos proteger com senha. E controle de acesso a dados, vamos configurar permissões para que só as pessoas corretas possam utilizar essas informações. E a proteção da privacidade dos dados, isso é uma grande realidade hoje. As empresas, elas coletam um volume de dados cada vez maior. Cada dia as empresas coletam mais informações. Há alguns anos atrás, aí 5, 10 anos atrás, as empresas só coletavam os dados da nota fiscal. Nome, CPF, os produtos que a pessoa comprou, pá, acabou. Hoje não. Hoje as empresas tentam coletar a maior quantidade de informações possíveis sobre você quando você faz uma compra. Que dia você fez essa compra? Como que você pagou? Se você pagou em cheque, cartão de crédito, débito ou dinheiro? Se nesse dia estava chovendo ou não estava chovendo? Muitas informações. Porque com isso eles podem direcionar e-mails, propagandas, campanhas de marketing, todas essas informações para você, para tentar ser mais assertivo na hora de te mandar um e-mail com um produto que provavelmente te interesse. Tá? Isso é especialmente mais real ainda quando a gente fala de empresas virtuais. Quando você vai comprar numa Americanas, num Submarino, tudo sobre você eles guardam. Os produtos que você visualizou, quanto tempo você ficou visualizando tal produto. Puxa, o cara ficou 15 minutos olhando e lendo informações sobre parafusadeiras elétricas. Putz, talvez ele esteja querendo comprar uma parafusadeira. Vamos mandar e-mail para ele oferecendo parafusadeiras? Talvez seja mais assertivo do que eu mandar e-mails oferecendo tênis. O cara nunca viu propaganda de tênis. Tênis provavelmente ele gosta de comprar numa loja física. Então, grandes volumes de dados. E com grandes volumes de dados, vem grandes responsabilidades sobre esses dados também. E boa parte deles não é confidencial porque está disponível publicamente. Nome, número de telefone, são coisas que encontram-se na internet. Outros dados coletados, no entanto, são confidenciais. As informações são confidenciais, são dados protegidos contra acesso não autorizado para proteger um indivíduo ou uma empresa. Quando eu acesso o site da Americanas, coloco os meus dados, navego em algumas páginas e faço uma compra, eu espero que os dados que eu coloque ali não vazem, não sejam compartilhados com outras empresas.
fiquem armazenados nos servidores da Americanas e somente lá, somente a Americanas os utilize. E aí nós temos o controle de acesso. O controle de acesso define vários esquemas, né, e políticas que vão fazer a proteção e impeçam que acessos não autorizados sejam feitos a esses dados, certo? Ah, é o site da Americanas? Beleza, então as pessoas da Americanas podem ver. Mas quem pode ver dentro da Americanas? Todos os vendedores da Americanas podem ir lá e procurar por Davidson e ver todos os meus dados? Talvez não. Talvez todas as pessoas não, talvez somente quem está trabalhando comigo no momento, ou somente quando eu for fechar a compra, ou quando eu vou na sessão de atendimento ao cliente, não sei, porque aí eu consigo fazer algumas barreiras que dificultam o vazamento dessas informações, tá? E aí entra o conceito de AAA. O conceito de AAA é um conceito muito importante no mundo da informática que fala sobre a autenticação, tá? Que verifica quem é a pessoa, tá? Através de uma senha, através de uma digital, alguma coisa que identifique quem é que está logando no sistema. Então, autenticação, primeiro A, autorização, o segundo A, que diz quais recursos aquele usuário vai poder acessar. Voltando ao nosso exemplo Americanas, a permissão, o acesso, a autorização de um vendedor é diferente da autorização de uma pessoa do atendimento ao cliente, que é diferente da autorização de uma pessoa do financeiro, que vai me ligar cobrando se eu atrasar uma prestação, que é diferente da autorização de um gerente, por exemplo. Então, identifiquei quem é a pessoa, vamos ver o que essa pessoa pode fazer. Quem é, o que ela pode fazer. E o terceiro A, que é o accounting, é o acompanhamento do que essas pessoas estão fazendo. Tá? O que elas acessaram, quanto tempo passaram lá, os recursos, as alterações feitas. Aqui, esse é um pouco mais difícil a gente ver exemplos no Brasil, mas vocês já devem ter assistido filmes, vários sistemas fazem, claro, são sistemas aí de logs, de históricos, mas vocês já devem ter assistido filmes onde as pessoas falam, então o usuário ficou 15 minutos logado no sistema e acessou tal e tal e tal informações. É isso que o accounting faz. Ele faz um acompanhamento, um histórico de tudo que a pessoa está fazendo. E aí, sabendo quem é, com um nível de segurança forte, quais as autorizações da pessoa e o que ela fez no sistema, se eu tiver uma brecha, se eu tiver um vazamento, vazou o dado do Davidson. Então, eu tenho, através do meu sistema de histórico, do meu sistema de accounting, como ir lá e ver quem acessou os dados do Davidson. Foi essa e essa pessoas. Então nós já temos uma lista de suspeitos. Eu já tenho como correr atrás de quem está fazendo esse tipo de problema. E aí nós continuamos com a confidencialidade. Do ponto de vista legal, confidencialidade e privacidade são coisas diferentes. No mundo, na informática, para nós, elas podem ser parecidas, mas falando legalmente, são coisas diferentes. A maioria dos dados de privacidade são confidenciais, tá? Mas nem todos os dados confidenciais são privados. O acesso às informações confidenciais ocorre depois da confirmação da autorização adequada. Loguei no sistema, posso acessar os dados confidenciais. Instituições financeiras, hospitais, profissionais da área médica, escritórios de advocacia, empresas em geral, processam informações confidenciais o tempo todo. Tá? E essas informações confidenciais têm um status não público. Elas devem ficar privadas dentro da empresa ou da instituição em si. A manutenção dessa confidencialidade é mais do que um dever ético, é um dever legal para essas empresas. Tá? E a privacidade é o uso adequado dos dados. A empresa guarda essas informações, são confidenciais, usa autorização para ver quem pode acessar. E aí nós temos a questão da privacidade, que é o uso adequado dos dados confidenciais. Os dados do Davidson são confidenciais? São. A Americanas pode usar os dados do Davidson quando precisar? Pode. Mas e quando não precisar? Será que qualquer um pode ver?
Será que alguém pode vazar essas minhas informações e ficarem comentando entre os vendedores da loja? Pô, o Davidson está com uma prestação atrasada aí. Será que podem? Não, não podem. Aí sim nós estamos falando da privacidade. Quando coletamos informações fornecidas pelos clientes ou funcionários, as empresas devem usar esses dados apenas para a finalidade que se designa. Se eles coletaram meu dado de cartão de crédito para fechar uma conta, é para fechar uma conta e não para outras informações, certo? E aqui do lado a gente tem algumas leis dos Estados Unidos que fazem a proteção dos dados das pessoas, tá? Que vai desde o Ato da Privacidade em 1974. A gente não vai ver isso aqui, mas no Brasil nós temos também algum tipo de proteção, principalmente agora com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ajuda a fazer esse tipo, principalmente, principalmente a LGPD, ela insere a necessidade do accounting. Então, desde quando você acessa uma rede sem fio dentro de alguma instituição, você deve ser. O que você fizer deve ficar dentro de um histórico, deve ficar guardadinho. Então, você deve ter um account, entre outras formas de proteção aí. Tá? E aí nós temos o princípio, vamos para a segunda, que é a integridade. Nós temos o princípio da integridade dos dados. A integridade é a precisão, consistência e confiabilidade dos dados durante todo o seu ciclo de vida. Desde quando o dado nasceu, foi capturado e gravado de alguma forma, até o seu uso, armazenamento, sempre que eu precisar, enquanto esse dado não for modificado propriamente, né, alguém vai lá e modifica essas informações, eles devem ficar iguais, eles não devem ser modificados sozinhos ou porque alguém invadiu, não. Então, também chamamos integridade de qualidade dos dados. Isso é importante. Os dados com qualidade são dados íntegros. São dados que não foram modificados no decorrer de sua vida. Os métodos usados para garantir a integridade dos dados incluem hashing, então aquelas somas de verificação, por exemplo, o MD5 aí, a verificação de validação dos dados, verificação de consistência e o controle de acesso novamente. Quando eu controlo quem consegue acessar esses dados de uma maneira eficiente, eu tenho uma garantia um pouquinho melhor de que esses dados não vão ser modificados. Tá? E a necessidade de integridade dos dados é muito importante para tudo. Não adianta eu coletar dados se quando eu for usar eu não tiver certeza que esses dados estão corretos. Tá? Por exemplo, o Facebook não verifica os dados do que o usuário publica no perfil. Eu estou publicando no meu perfil, ele precisa guardar uma integridade disso? Olha, não é tão importante. Mas talvez um banco ou uma organização financeira tenha uma importância muito maior à integridade dos meus dados do que o Facebook. As transações, as contas, tudo isso aí tem que ser muito mais garantido em instituições financeiras ou bancos. E a proteção da integridade dos dados é um desafio constante para a maioria das empresas, porque a perda da integridade dos dados pode tornar recursos de dados inteiros não confiáveis ou inúteis. Tá? E aí nós temos toda uma cadeia de coisas que podem modificar esses dados sem ser propriamente dito uma modificação correta, uma modificação que deveria ocorrer. Os dados estão armazenados num servidor de banco de dados. Pode ser que alguém invada esse servidor de banco de dados e altere. Pode ser que alguém instale algum programa malicioso que acabe alterando esses dados. Pode ser que o teu software do banco de dados não seja tão garantido e no meio de algum problema isso gere alguma alteração. Pode ser que o teu programa seja mal feito e ele altere alguma coisa sem querer, sem ser exatamente aquilo. Pode ser que o teu servidor superaqueça e algum problema de hardware altere aquela informação. Pode ser que o teu HD esteja começando a dar problema e você perca ou algum tanto daquela informação seja alterada. Então eu preciso de garantias. E a principal garantia é a questão da verificação da integridade. Uma verificação da integridade é uma forma de medir a consistência que uma coleta de dados, um arquivo, uma foto, um registro, em geral, dessas informações. A verificação da integridade realiza um processo chamado de função hash para retirar um retrato de dados no momento específico. Tá?
Essa verificação da integridade tem uma atividade prática bem legal do Packet Tracer no currículo de vocês. Eu já gravei a resolução dessa atividade e já está postada no mural da nossa sala. Recomendo que todos vão lá e façam para entender um pouquinho o que é esse hashing, como ele funciona, como ele serve para garantir a integridade. Também tem uma atividade prática aqui anteriormente sobre a questão da confidencialidade. Tá? Como garantir que as senhas vão ser bem armazenadas, como garantir que só as pessoas corretas conseguem acessar. Tá? Então, vão lá e verifiquem também essas duas atividades práticas que vai ajudar bastante a aumentar o conhecimento de vocês sobre o assunto. E a disponibilidade. A disponibilidade dos dados é o princípio usado para descrever a necessidade de manter a disponibilidade dos dados. Eu tenho informações. E aí, caiu a luz, os dados somem. Não, mas não podem sumir. Já imaginou se quanto, por exemplo, o Superpão perde se ele ficar 1 hora, 2 horas com o sistema fora do ar? Não sei quanto é, mas deve ser bastante pela quantidade de vendas que ele tem, certo? Então, nós precisamos de formas de manter a disponibilidade. Já pensou quanto o Superpão, Americanas, perdem se o banco de dados deles for corrompido? E aí, perdi todas as informações do cliente, e agora? Não posso. Eu tenho que manter os dados disponíveis pela maior quantidade de tempo possível, tá? Então, aí nós temos várias formas de garantir a disponibilidade. Manutenção dos equipamentos. Os equipamentos têm que estar top, tem que estar funcionando o melhor possível. Atualização do sistema e do sistema operacional, tudo atualizado. Por quê? Porque o sistema operacional tem brechas de segurança que podem levar os dados a serem corrompidos. Tem problemas de integridade, tem problemas que são corrigidos pelo desenvolvedor quando há uma nova atualização. Então, manter os sistemas atualizados. Backups e os testes dos backups. Tá? Aqui foi uma tradução mal feita, mas os backups e os testes de backup. Por quê? Porque eu faço um backup da minha informação, guardo no HD externo e nunca vejo aquilo lá, a chance é que com o tempo esse HD externo ou esse HD interno, o que for, ele pode ser corrompido também. Então é importante que eu faça o backup e verifique se o backup foi bem feito. Para que quando ocorrer um desastre, eu preciso retornar essas informações, eu tenha a garantia de que aquilo está bem feito, está guardado corretamente. Não adianta eu retornar um backup de uma informação que não está mais, vamos voltar, íntegra. Se o meu backup não está íntegro, não me adianta de nada, não me serve. Eu preciso que o backup tenha as informações corretas guardadas dentro dele. Plano de desastre, deu uma cagada muito grande. Como que eu resolvo isso? Estragou o servidor, eu tenho um fornecedor já separado, ou eu tenho algumas peças separadas, já compradas para fazer a substituição. Ah, professor, você está dizendo que eu tenho que ter um servidor extra esperando ali? Olha, talvez se a tua empresa é pequena, você não consiga ter um servidor extra de 20, 30, 50, 100 mil reais. Talvez você só possa ter dois HDs ali, alguns HDs de reserva, alguma memória, alguma coisa. 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mas se a tua empresa é do tamanho da Americanas, que vende milhões por dia, ter um servidor de 200 mil reais de reserva no rack, às vezes configurado, esperando para assumir, é muito bom. O que se corromper o servidor deles, hoje, na verdade, isso não ocorreria porque a gente usa redundância, tá? A gente vai chegar lá. Mas se o servidor deles queimar por alguma forma, por algum motivo, e eles conseguirem em 10 minutos estar com os dados no ar de novo no servidor de reserva, é dinheiro que eles deixam de perder, o que é muito bom. Implantação de novas tecnologias surgem a todo momento, então a gente tem que ter essa perspectiva de atualização do nosso campo. Ah, comprei um servidor de 100 mil reais há 30 anos atrás, desde 1990 rodando. Puxa, na época era um baguado um servidor, mas agora talvez ele perca para um servidor de 15 mil reais aí, que a tecnologia é outra. Tá? E não só de servidor, equipamentos de rede, equipamentos de backup, armazenamento, tudo. Tudo evolui com o tempo, obviamente. Monitoramento de atividade em comum.
O processamento do meu servidor e o acesso ao disco, acesso ao HD, ele sempre rodava aí de 5 a 10% no decorrer do dia todo, nunca passava de 15%. Agora, na última semana, o processamento está em 90% e o acesso ao HD está a 100%. Olha, é uma atividade incomum. Ou o meu site viralizou e eu estou vendendo muito, ou tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Então, nós precisamos monitorar, nós precisamos verificar. E, de preferência, não monitorar sozinhos. Não ter que ficar com a telinha aberta olhando a porcentagem de uso. Não. De preferência, ter um sistema de alerta que, quando algo acontece, me manda uma mensagem no e-mail, me manda um WhatsApp, me ligue e faça alguma coisa para me avisar. Olha, teu servidor está agindo de forma esquisita. Nunca aconteceu isso, tá? Temperatura acima, são vários os gatilhos, os triggers, que podem disparar um alerta assim. E é importante que o teu servidor os tenha. E os testes para verificar a disponibilidade. Eu não deveria ter que esperar algum cliente me ligar, viu? Teu site está fora do ar, cara, veja aí o que está acontecendo. Porque aí talvez o site já esteja fora do ar faz 1 hora, 2 horas, 3 horas. Talvez o cliente que me ligou avisando foi o cliente de número 3.000, os outros 2.999 eu perdi. Tá? Então, nós precisamos, assim como no monitoramento, nós precisamos ter gatilhos e sistemas para fazer o monitoramento para nós temos que ter testes, de preferência automatizados, que façam isso para nós também e nos avisem quando as coisas pararem de funcionar. E aí sim, já tinha falado sobre o estado dos dados, eu ia começar a explicar quando eu lembrei que tinha os slides para frente, então eu pulei, tá? Então, o estado dos dados. Os dados são armazenados, tá? Em HDs, nos servidores, e esses dados, quando estão somente armazenados, eles estão inativos, estão guardadinhos ali. Dado em repouso ou inativo significa que um tipo de dispositivo de armazenamento retém, ele está dentro de um HD ou de um armazenamento qualquer, mas nenhum usuário ou processo está usando ele no momento. É aquele cliente que não está comprando nada, é o cliente que não está logado no sistema, é o dado das compras anteriores que você usa só lá de vez em quando. Tá? E esse dispositivo de armazenamento ele pode ser local, no próprio computador, no próprio servidor, ou centralizado em uma rede, na nuvem. São várias as opções. Tá? Armazenamento diretamente conectado, que a gente chama de DAS, é um armazenamento que está ligado diretamente no computador. Disco rígido, um pendrive, ou o que for, um cartãozinho de memória, é um exemplo de armazenamento diretamente conectado. Tá? Uma matriz redundante de discos independentes, que é o que significa a sigla RAID, traduzindo para o português, usa vários discos, vários HDs normalmente, para transformar como se fosse em um HD só. Tá? E aí eu tenho formas de fazer a configuração dessa RAID para dependendo do que eu quero. Eu posso pegar, por exemplo, 10 HDs e mandar os 10 se espelharem. E aí, se um HD queimar, os outros 9 continuam funcionando. Se 2 HDs queimarem, os outros 9 continuam funcionando. Se 9 HDs queimarem, o último continua funcionando e meu sistema não cai. Ou eu posso, por exemplo, mandar os 10 funcionarem como um só, aumentando o armazenamento. 10 HDs de 1 tera vão me dar 10 tera. E aí ele vai espalhando os dados pelos 10 HDs, de preferência com uma configuração que me aumente a velocidade. Então, mandei gravar 100 GB no meu HD. Ao invés de guardar 100 GB no primeiro HD, o sistema, de forma inteligente, vai dividir. 100 GB, vamos dividir 10 GB para cada um. E aí ele vai dividir de uma forma mais rápida, vai gravar 10 vezes mais rápido. Ou híbridos disso. Eu tenho configurações que me permitem um pouco de redundância e um pouco de aumento de desempenho. Tá? O que é bem interessante também. São vários os níveis de RAID e tudo mais, mas isso não é do perfil desse curso. Então, quem tiver interesse nesse tipo de matéria, dá uma procuradinha aí como é um RAID, o que é um RAID 0, o que é um RAID 1, o que é um RAID 10, o que é um RAID 5, o que é um RAID 6. São várias as configurações e as possibilidades. Hoje, inclusive, até pouco tempo atrás, isso era a tecnologia de servidor. Hoje, várias placas-mães já têm controladoras RAID que permitem que você, placa-mãe de desktop, né, para o usuário final, que permitem que você faça configuraçõezinhas, mas a maioria não utiliza porque você precisa ter vários HDs de preferência iguais ou parecidos
Não é obrigatório, mas ajuda bastante para que você tire proveito desse tipo de tecnologia. Então, um DAS é o dispositivo conectado localmente, tá? Directly Attached Storage. E o NAS é o Network Attached Storage, que é alguma coisa que está ligada através da rede. Eu guardo as informações através de um dispositivo na minha rede. São várias as tecnologias, pode ser um outro servidor, pode ser um storage, pode ser algum aparelho que só faz o armazenamento para a rede. São várias arquiteturas para isso. E aí eu tenho o SAN, que é um tipo de rede, tá? Você já deve ter estudado LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, que é a internet da vida aí. E agora nós temos também a SAN, que é Storage Area Network, network de área de armazenamento. São redes específicas para tráfego de dados de armazenamento. Então, quando você tem o NAS, você pode colocar os dados trafegando na tua própria rede. Mas como esses dados têm uma necessidade diferente, eles precisam ser ágeis, eles não podem sofrer congestionamento, eles têm que ter a menor quantidade de latência possível. Aí uma alternativa é criar uma rede específica para esses dados de armazenamento, que é uma solução bem legal. E aí você faz uma rede específica, pode ser fibra ótica, pode ser cabo normal, o que você quiser. Mas isso isola as informações da tua rede e te dá várias vantagens na hora de fazer essa comunicação. Tá? Isso tudo ainda nos dados inativos. Agora nós entramos em dados em trânsito. Trânsito dos dados é quando os dados estão indo de um lugar para outro. Tá? Então, eu posso, por exemplo, ter os dados trafegando pela minha rede, do servidor até o computador do meu usuário. Os dados estão em trânsito. A transmissão de dados envolve o envio de informações de um dispositivo para outro, de alguma forma. Há vários métodos para transmitir informações entre dispositivos, como Sneakernet, que é o uso de dispositivos removíveis. Para evitar que os meus dados caiam na rede, eu só vou utilizar a pendrive para transferir eles de um lugar para outro. Aí, se a pessoa estiver capturando esses dados na rede, ela não vai conseguir capturar. Rede cabeada, usa o cabo de rede. Rede sem fio, usa a rede sem fio. E a proteção desses dados transmitidos é um dos trabalhos mais desafiadores de um profissional de segurança cibernética. Proteger os dados em trânsito significa proteger a minha rede inteira, porque é aquela história da corrente. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta ter 10 elos fortíssimos e um quase estourando, porque aquele elo quase estourando é o que vai limitar a segurança da tua corrente ou da tua rede. Então, aí, proteger o sigilo dos dados. Criminosos virtuais podem capturar, salvar e roubar dados em trânsito. Tá? Estou usando rede sem fio pública, estou ali na canaleta ali, estou usando a rede sem fio do Bob's, por exemplo, que resolvo fazer uma transferência aqui que eu quero pagar a informação, pagar o Bob's via Pix. Beleza, mas eu estou numa rede pública, que até é protegida por criptografia, mas a senha ali é pública, todos têm. Talvez não seja a melhor decisão que eu possa tomar, mesmo os dados do banco sendo transmitidos por HTTPS, tá? Mesmo os dados rodando por HTTPS. Proteger a integridade dos dados, os caras não precisam só capturar, eles podem alterar também. Tá? Eles podem alterar esses dados em trânsito de alguma forma e fazer com que o teu boleto, cujo código era 1234567 fique 123456700, e quando você pagar esse boleto, ele vai cair na conta errada. Pronto. O cara nem capturou os dados, nem vendeu essas informações, nem nada. Ele simplesmente modificou. E proteger a disponibilidade dos dados. Então, ele pode usar dispositivos não autorizados ou técnicas de ataque para danificar a disponibilidade. Derrubar serviços de uma forma que a empresa não consiga mais funcionar. Os grandes exemplos disso são ataques DOS, ou DDoS, que a gente tem visto aí, que ocorrem com certa frequência. Um monte de gente indo lá e usando informações de um site de maneira maliciosa para tentar derrubar esse site, e muitas vezes conseguem. Tá? E o terceiro estado do dado é o dado em processamento. Ele está dentro de uma memória RAM do processador aí, sendo utilizado no momento ou no futuro próximo, preparado para ser utilizado.
A proteção da integridade desses dados começa com a entrada inicial dos dados, então a recepção desses dados, a partir dali, eles precisam ser verificados a sua integridade. Se o processador está aquecendo demais, a memória está aquecendo demais, ou está corrompida, está corrompendo os dados. Aí é um problema. As empresas usam vários métodos para coletar dados, e cada um desses métodos impõe possíveis ameaças à integridade dos dados. Então, olha só, a pessoa está, Davidson, estou, sei lá, por telefone fazendo meu cadastro com alguma empresa. E o atendente do outro lado da linha está digitando os dados conforme eu dito para ele. Então ele tem que ter uma forma de evitar que esses dados sejam corrompidos já na entrada, já na chegada para o meu sistema. Porque conforme ele está digitando, eles estão em processamento também. Tá? Então, políticas, usuários bem treinados, tudo isso aí pode me ajudar, inclusive, com esses dados em processamento. A modificação dos dados refere-se a qualquer mudança dos dados originais, como modificação manual, que pode ser correta ou não, processamento por programas ou alteração de dados, além das falhas em equipamentos, que podem resultar em modificações desses dados também. Processos como codificação e decodificação, compactação, descompactação, criptografia e descriptografia, são todos exemplos de modificações desses dados. E códigos maliciosos também resultam na corrupção desses dados. Tá? Contramedidas, como evitar esse tipo de problema? Então, proteções de tecnologia com software, tá? O uso de tecnologias de software para proteção, são proteções que estão rodando no teu sistema operacional, no teu aplicativo, são sistemas em geral que te ajudam a fazer essas verificações e essas proteções. Assim como eu tenho tecnologias em software, eu tenho tecnologias baseadas em hardware. Eu posso ter um servidor específico, um firewall específico, sistemas de detecção de invasão que ficam controlando se alguém está invadindo o meu sistema ou não, sistema de prevenção de intrusos, então, sistemas de filtragem de conteúdos, são várias as formas que eu tenho para garantir que esses dados tenham a sua segurança, tanto por software quanto por hardware. Tá? E aí eu tenho tecnologias baseadas em rede, que podem ser de software ou de hardware. Tá? Podem se enquadrar em qualquer uma daquelas categorias anteriores. Redes privadas virtuais, onde os dados trafegam através de túneis, aí pode ser provavelmente numa rede pública. Então, tá trafegando, meus dados trafegam na internet, mas eles não trafegam desprotegidos. Eles trafegam através de uma rede privada virtual na forma de dados criptografados. Então, se alguém capturar esses dados, não conseguem verificar o que está rolando ali dentro, porque somente as duas pontas têm as chaves para decriptografar essas informações. Network Access Control, NACS, que era um conjunto de verificações antes de permitir que um dispositivo se conecte a uma rede. A vulga senha de rede que nós temos aí, mas não somente a senha da rede. Ao invés de pedir a senha padrão de rede para todo mundo, eu posso pedir um usuário e senha. E com o usuário e senha guardado num servidor de autenticação, num servidor AAA, eu tenho como ter uma garantia melhor de quem está se conectando na minha rede, da identidade dessa pessoa, desse computador. Vai ter no próximo capítulo uma atividade prática bem legal sobre isso. Já está gravada, já está postada, mas eu recomendo que vocês não façam agora. Esperem a gente chegar nesse capítulo, que daí vocês fazem no conteúdo correto. Quando eu falo das atividades práticas, pessoal, eu gravo as resoluções para ajudar vocês, mas eu recomendo que vocês tentem resolver sozinhos, façam ela seguindo o cronograma, a descriçãozinha ali do Packet Tracer te traz, e só usem a minha gravação para conferência final ou para caso você tenha alguma dúvida. Putz, está falando para mim fazer isso, não está dando certo. Por quê? Certo? Então aí a gente tem esse tipo de informação. E a segurança da Access Point Wireless. Isso é um ponto fraco muito grande. Tá? A empresa ter um Access Point rodando na mesma rede, sem nenhum tipo de isolamento, nem que seja um isolamento por VLAN, significa que a chance desses dados serem capturados é muito maior. Tá? Então, nós temos várias formas de fazer esse tipo de proteção.
Nós temos proteções hoje também baseadas em nuvem, ainda mais com essa questão da popularização das nuvens. Nós temos contramedidas tecnológicas em geral que podem ser usadas dessa forma. Elas mudam o componente de tecnologia da organização para um provedor da nuvem. Então, os serviços, os servidores estão na nuvem e por isso eles precisam de passos de garantia também, de passos de segurança também. As formas de que esses dados, essas informações ou esses serviços podem estar na nuvem são o software as a service, onde você vende o software, tá? Permite que usuários tenham acesso a banco de dados e softwares de aplicação que estão armazenados na nuvem. Os provedores da nuvem gerenciam toda essa infraestrutura, você não se preocupa com isso. Os usuários armazenam dados nos servidores da própria nuvem. Tá? Ou Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço, IaaS, que vende recursos de computação virtualizados. Então, essa infraestrutura ela vai para a nuvem. O provedor armazena hardware, software, servidores, componentes de armazenamento, tudo está lá. Você só usa um computadorzinho para acessar essas máquinas virtuais, por exemplo, que estão guardadas e rodando na nuvem. E aí nós temos os equipamentos de segurança virtual. São usados dentro de um ambiente virtual com um sistema operacional pré-embalado e blindado em execução no hardware virtualizado. Então, são sistemas que nos permitem fazer esse tipo de segurança, de garantia das informações aí. Nós temos a implementação da educação em segurança cibernética e treinamento, tá? Que aqui tem a ver com aquela questão do usuário, tá? De treinar o usuário, de definir políticas, de fazer esse treinamento. O programa de conscientização é extremamente importante para todos numa organização. Todo mundo que mexe com computadores tem que ter esse treinamento, tem que ser treinado para isso. O funcionário ele pode não ser intencionalmente malicioso. Ele pode não ser aquele cara que foi demitido e quer voltar para fuder com a empresa. Não, ele pode ser um cara que ele não tem o conhecimento sobre essas informações, e aí, por isso, ele acaba caindo num golpe, ele acaba passando algum código para alguém que se finge de ser alguém da informática, ou ele baixa um programa que veio através do e-mail dizendo que era foto de alguém pelado, e ele clica para ver, e baixa e instala um programa. Então, ele pode não ser intencionalmente, e isso é um problema. O não intencionalmente é o que nós precisamos diminuir com o treinamento, conscientização. Essas pessoas precisam saber, porque aí eu diminuo os problemas do não intencional. O intencional é outra história. O cara que foi demitido e quer voltar para estragar as coisas na empresa, eu trato de outra forma. Mudo senhas, não permito mais ele entrar na empresa, faço outras formas para blindar a empresa, mas o não intencional é difícil de lidar. Porque às vezes 1, 2, 3 usuários que são aqueles, eu não tenho muito perfil, não gosto muito de computador, eu só digito umas paradas que me deixa não participar desse treinamento aí. Não quero treinamento de informática. Esse cara pode ser um ponto fraco na tua rede, certo? Então, por isso é importante educação em segurança, treinamento e conscientização de quais são os riscos e o que isso tem a ver com a tua empresa. Torna o treinamento uma parte do processo de integração do funcionário. O cara foi contratado, beleza, põe ele para treinar isso, conscientizar isso, antes dele sentar no computador, para garantir desde o início. Vincule essa conscientização a requisitos de trabalho ou avaliações de desempenho, promoção, aumento. Coloca nisso aí. Não é só o cara fazer uma pós-graduação ou terminar uma faculdade que vai dar aumento. Participar nesse treinamento, nessa conscientização, às vezes dá muito mais lucro ou muito menos possibilidade de prejuízo para a empresa do que outros treinamentos. Então, vincula isso à promoção do cara. Realiza sessões de treinamento presenciais, chama a galera no laboratório aí, vamos fazer. Vamos mostrar exemplos de e-mails desses de phishing, vamos mostrar exemplos de notícias que deram de problemas de outras empresas. Vamos comunicar com essa galera aí. E cursos online. Põe esse pessoal para entender essas informações através de cursos online. Tem um problema que é mais difícil de monitorar quem está fazendo, quem está respondendo, quem está lendo as informações, mas também é uma alternativa. Deve ser um processo contínuo. Não adianta fazer lá em 1993 o primeiro treinamento de segurança e até agora nada.
Não, os problemas se renovam. Os hackers ficam mais inteligentes com o tempo, usam tecnologias novas, usam brechas novas. Próprios problemas de ransomware, são aqueles de sequestro do computador, de informações aí, que criptografam os dados e não te dão a senha. Isso aí há 5, 10 anos atrás não existia. Hoje existe. Tá? E já estão caindo em desuso também, porque atualizações do sistema operacional estão diminuindo esses problemas. Então, nós precisamos ter atualizações, já que novas ameaças e novas técnicas estão sempre surgindo. Política de segurança extremamente importante. Então, a empresa precisa definir políticas de segurança. São conjuntos de objetivos de segurança de uma empresa que inclui regra de comportamento entre os usuários e administradores específicos, né, especifica requisitos de sistema. Esses objetivos, regras e requisitos garantem juntos e junto com a conscientização a segurança da rede, dos dados, dos sistemas computacionais dessa organização. Os padrões ajudam a equipe de TI a manter a consistência na operação da rede. Então, eu tenho que ter padrões. Como é feito o cadastro do cliente? É feito assim. Esses são os passos. Isso é um padrão. Como é feito o que acontece quando um servidor, um funcionário da minha empresa é demitido? Aí eu tenho que ter um padrão. Eu excluo o e-mail do cara, modifico, excluo as contas do usuário a que ele tem acesso, mudo as senhas dos usuários que ele tem acesso e eu não posso excluir. Pô, eu preciso ter esse padrão definido. Esqueci só de mudar uma senhazinha. E aí o cara resolve voltar para tentar foder com a empresa. A chance dele descobrir que essa senha não foi mudada é grande. Tá? Então eu preciso ter a documentação, eu preciso ter um checklist com os padrões disso. E isso é importante. As diretrizes são listas de sugestões sobre como fazer as coisas de forma mais eficiente e com segurança. Diretrizes. Quando a pessoa liga fazendo uma reclamação, qual é a diretriz? A diretriz é que você notifique a pessoa, os servidores, os funcionários envolvidos, que você cadastre no sistema de reclamação, que você notifique o superior, que você verifique se isso vai dar problema, que você responda essa pessoa o mais rápido possível. São diretrizes. Tá? E normalmente, ou às vezes, eles não são obrigatórios. Definem como os padrões são desenvolvidos e garantem adesão às políticas de segurança em geral. E aí, para tudo isso aqui, política, padrão e diretriz, eu preciso de documentos, que são, nesse caso, os documentos de procedimento são os mais longos e detalhados que os padrões e as diretrizes. É o que engloba tudo isso aí. Incluem detalhes da implementação de tudo. Normalmente contém instruções, gráfico, print da tela, todo o help de como fazer todas essas coisas dentro da empresa. Tá? Estrutura de gerenciamento de segurança. Estamos quase terminando, segurem aí. Não gosto de fazer aulas muito longas, mas esse material da Cisco é complexo, então a gente precisa trabalhar com ele. E é importante, já falei isso na primeira aula, vou repetir aqui nas próximas também. Esse material da Cisco é longo, então dar uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não é viável. Mas isso quer dizer que a gente precisa, às vezes, dar uma enxugadinha em algumas informações. Eu tento lembrar de tudo que cai na prova e dar uma ênfasezinha no material que vai cair na prova. Mas a prova não é elaborada por mim, é elaborada pela Cisco. Então, eu, mesmo assim, mesmo assistindo a minhas aulas, eu recomendo que vocês vão lá e deem uma lida nesse material. O material está no currículo, está na página do curso. Mostrei para vocês como acessar esse material na primeira aula. Vão lá e leiam, deem pelo menos uma corrida de olhos, né, com um pouquinho de atenção aí, para garantir que vocês tenham todo o conhecimento necessário para o curso, tá? Porque até dá para refazer as provas, mas se você refizer, você perde a chance de ganhar o badgezinho, que eu acho bem legal. Então, tenta tirar os 70 pontos aí, 70% da prova já na primeira alternativa. Estrutura de gerenciamento de segurança. Nós temos um modelo ISO de controle de segurança, que é um modelo desenvolvido pela ISO, né, International Organization for Standardization, e pela International Electrotechnical Commission, tá? É a Organização Internacional para Padronizações e Comissão Internacional de Eletrotécnica ou Eletrotécnicos.
Eles desenvolveram uma estrutura abrangente para orientar esse gerenciamento da segurança das informações. Esse modelo da ISO é para os profissionais de segurança cibernética, em que o modelo ele é para os profissionais de segurança cibernética, o que o modelo de rede OSI é para os engenheiros de rede. Um modelo que te dá diversas informações que você pode seguir, que vai te dar bons resultados. Ambos proporcionam uma estrutura para o entendimento e abordagens para tarefas complexas. Ele não vai te dar exemplo quando o teu usuário fizer isso, mas ele vai te dar uma estrutura, um conhecimento básico sobre tudo, para que você possa tirar essa informação. Puxa, o usuário vazou a senha. Isso cai lá na OSI, no vazamento de informações. Logo, as medidas contra isso são essa, tá? Que é bem legal. ISO IEC 27000 é o padrão de segurança da informação publicado em 2005, revisado em 2013. A ISO publica esses padrões, eles estão públicos no site deles. Embora os padrões não sejam obrigatórios, a maioria dos países os usa como uma estrutura de fato para implementar segurança da informação. Tá? Isso envolve diversos tópicos: avaliação de risco, política de segurança, organização da segurança da informação, gerenciamento de recursos, segurança de recursos humanos, segurança física e ambiental, para não pegar fogo, para alguém não poder entrar lá e jogar água no teu servidor, gerenciamento de operações de comunicação, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, controle de acesso, gerenciamento de incidentes de segurança de informação. Deu um incidente, vazou as senhas. O que eu faço agora? Gerenciamento e continuidade dos negócios. Como a empresa vai continuar após esse vazamento, após esse problema. E a conformidade com a legislação. Tá? Então, são os tópicos que envolvem esse tipo de coisa. O modelo de segurança cibernética OSI e os estados dos dados. Então, diferentes grupos da empresa podem ser responsáveis pelos dados em cada um dos vários estados. Quando ele está em armazenamento, os responsáveis são as pessoas A, B e C, os técnicos da seguinte forma. Quando eles estão em trânsito, são os técnicos de rede. Quando eles estão sendo cadastrados ou em processamento, são outras pessoas. Tá? Então, há essa divisão. Tá aqui, explicando tudo o que eu falei. Os programadores, pessoal de entrada, responsável pelos dados durante o processamento. Especialista de suporte e hardware, responsável pelos dados armazenados. Toda essa divisão aí. O modelo de segurança cibernética ISO e as proteções. Os objetivos de controle da ISO 27001 estão diretamente relacionados, aqui já é outra política, tá? É outro padrão. Estão diretamente relacionados às políticas, procedimentos e diretrizes de segurança cibernética da empresa determinados pela alta gerência. Já os controles da ISO do 27002 proporcionam orientação técnica. A alta gestão estabelece a política e especifica a proteção de todos os dados que entram e saem na empresa. A implementação da tecnologia para isso não envolve a alta gestão. Tá? O dono da empresa, o gerente, não sei o que, ele não sabe qual é o tipo de tecnologia que o teu firewall roda. Ele não sabe qual é o tipo de tecnologia de armazenamento que o teu servidor roda. Tá? Isso é o que a 27002 define, beleza? Então, a 27001, questão de prova, galera. Lembrem disso. 27000 é o padrão geral grande, que é o padrão da segurança da informação. Tá? 27001, diretrizes, procedimentos e diretrizes, tá? Da segurança cibernética da empresa. 27002, orientação técnica. Técnica. Não envolve alta gestão. Tá? Nesses 3 slides, vocês matam 2 ou 3 questões da prova, dependendo da sorte de vocês aí. É responsabilidade dos profissionais de TI implementar e configurar adequadamente os equipamentos usados para atender as diretivas de política definidas pela alta gestão. Então, é responsabilidade dos profissionais de TI implementar e configurar adequadamente os equipamentos usados, mas não exatamente fazer os procedimentos e diretrizes. Quem faz o treinamento pode ser o técnico de TI que vai dar esse treinamento, mas de acordo com as diretrizes que a empresa definiu, tá? Então, você depende da empresa. Se o gerente vai lá e diz, não, treinamento de segurança, isso aí a gente não precisa, eu pago antivírus todo ano aí, estamos de boa.
Beleza? O técnico fez o papel dele de tentar conscientizar o gerente. O gerente não entendeu, não quis saber, o cara não vai dar treinamento por baixo dos panos aí, porque pode dar problema. Tá? Então, responsabilidade dos profissionais de TI implementar e configurar adequadamente os equipamentos para atender às diretivas da política e política definidas pela alta gestão, que é o do ISO 27001. Gerente, dono da empresa, esses caras se reúnem e criam as diretivas. No máximo, eles chamam o técnico de informática, o gerente de TI, alguma coisa assim, para dar algumas opiniões, mas quem define é a alta gerência. O resto cumpre. Tá? Então, não vou repetir, 27, não vou repetir tudo, mas lembrem, 27.000, 27.001 e 27.002. O que cada um faz e para que serve. E principalmente de quem se aplica, a quem se aplica. Tá? 27.000, toda a parte da empresa, principalmente os técnicos, 27.001, alta gerência, 27.002, técnicos em geral. Encerramos, esse é o resumo desse capítulo. Ele discutiu as 3 dimensões do cubo de segurança cibernética. Responsabilidade central do especialista em segurança cibernética é proteger os dados e sistemas de uma empresa. Esse capítulo explicou cada uma das 3 dimensões, tá? E contribui para que contribuem, ou como cada uma dessas 3 dimensões contribuem para essa iniciativa. O capítulo também apresentou o modelo de segurança cibernética ISO, que representa uma estrutura internacional para padronizar o gerenciamento, 27.000, o gerenciamento de sistemas de informação. Explorou os 12 domínios, o modelo proporciona objetivos de controle que guiam o projeto e implementação de alto nível de um sistema de gerenciamento de segurança da informação abrangente. O capítulo também discutiu como profissionais de segurança usam esses controles para identificar as tecnologias, dispositivos, produtos para proteger a empresa. Tá? Se desejar explorar ainda mais os conceitos, vá lá nos recursos e dá uma olhadinha nas atividades adicionais nos recursos dos alunos aí, tá? Então, isso é bacana que a gente possa fazer. Também é legal, pessoal, que vocês vejam que esse capítulo ele tem ali, além das 2 atividades do Packet Tracer que eu falei para vocês, exploração de criptografia de dados e de arquivos e do uso de verificação de integridade, ele também tem 4, na verdade, atividades que ajudam vocês a fixar esse conteúdo. Então, 2.2, capítulo 2.2.3.4, tem uma atividade aí que ajuda, um exercíciozinho que ajuda a identificar os princípios da segurança da informação. O 2.3.3.3, identificar os estados dos dados. Então, ele te pergunta, esse dado está em qual estado? Aquele outro dado está em qual estado? 2.4.3.5, identificar a categoria da contramedida, tá? Qual categoria da contramedida aplicada. E o 2.5.1.5 foca especificamente nesse controle dos domínios de ISO e IEC 27000, 27001 e 27002. Tá? Então, eu recomendo que quando vocês estiverem dando a lida no conteúdo de vocês prestem uma atençãozinha nesse material extra também. Tá ok? Pessoal, encerramos por hoje então. Obrigado a todos pela presença e participação. A prova de vocês já está liberada no sistema. Querem fazer já, podem fazer, lembrando da recomendação de que vocês deem uma estudada no material antes de fazer a prova, beleza? Obrigado, um abraço a todos, obrigado pela atenção aí, e até a próxima aula com o nosso capítulo 3. Tchau, tchau.